Que a graça e a paz de Deus nosso Pai, de nosso amado e meigo Salvador Jesus Cristo sejam com todos. Muito bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus, estudo número 110, que tem como título Quem Persegue e Por quê? É um estudo aí composto por 14 perguntas e respostas e mais algumas notas. E eu convido você que, antes de iniciarmos, leve a Deus os seus pensamentos em uma prece comigo, ajoelhados. Vamos orar? Pai bendito, Pai amado, Criador e mantenedor dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles há. Louvado seja o seu nome, o nome do seu Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus. Te agradecemos pela liberdade religiosa que temos de podermos te adorar em espírito e em verdade, de acordo com os ditames de nossa consciência. Te agradeço, Senhor, pelo privilégio de estar aqui na roça, podendo, em uma manhã ensolarada, tranquila, livre de ruídos comuns das cidades grandes, poder estudar a Tua Palavra com os nossos telespectadores. Aqui ouvindo o canto das cigarras, dos passarinhos. E eu te suplico, ó Pai, que nos abençoe nesse estudo, nos ajudando a compreender a Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos entender, né, quem persegue e por quê. Pergunta de número 1. Por que Jesus não guardara o sábado de conformidade com as ideias dos judeus que fizeram eles? Então vamos ver o que os judeus fizeram, né, porque Jesus não guardava o sábado conforme as ideias deles. Por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. João 5,16. Então os judeus eles procuraram matar a Jesus, né, porque ele não guardava o sábado conforme eles achavam que deveria ser guardado. Mas porque Jesus guardava conforme Jesus sabia que deveria ser feito, né? Pergunta 2. Que espécie de jejum é mais agradável a Deus? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Isaías 58, versículo 6. Então esse é o jejum escolhido por Deus, né? Que nós venhamos então a desfazer as ligaduras da impiedade, as ataduras do jugo, libertar os oprimidos, né? A nota aí diz assim: foi isto que Jesus fez, o autor e senhor do sábado, além de assistir aos cultos religiosos e neles tomar parte, conforme São Lucas 4,16 vem dizendo, andou fazendo bem, curando os doentes, aliviando os oprimidos e restaurando os fracos, coxos e cegos no dia do sábado. Mas isso, se bem que em perfeita conformidade com a lei de Deus, a grande lei de amor, era contrário às tradições e ideias pervertidas dos judeus no tocante ao sábado. Daí o terem-no perseguido e procurado matar. Então foi isso que aconteceu, né? Eles ficaram com invejas de Jesus, porque ele curava as pessoas, ele ensinava as pessoas retamente nos caminhos de Deus. E os judeus, então, os líderes religiosos do tempo de Cristo, ficaram com inveja e procuraram matá-lo, porque ele era realmente alguém que fazia as coisas corretamente, né? Pergunta 3. Por que matou Caim a Abel? Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. 1 São João 3, 11 e 12. O seguinte comentário desse passo, por M. de Chernais, sacerdote católico de Nova Zelândia, é bem feito. Abre aspas. Se lesseis a palavra de Deus, veríeis que desde o princípio todas as pessoas boas foram perseguidas por haverem sido boas. Abel foi morto por seu irmão porque era bom e Caim não podia suportar sua presença. Kaikoura Star, Nova Zelândia, 10 de abril de 1884. Certo? Então é isso, né? As pessoas boas sempre despertam a ira dos maus, que intentam matá-los, né? Pergunta 4. Comentando o tratamento de Isaac, filho de Sara, por Ismael, filho da escrava, que princípio apresenta o apóstolo Paulo?
Vamos ver que princípio ele apresenta. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que o era segundo o Espírito, assim é também agora. Gálatas 4, versículo 29. Então o mesmo acontece hoje, né? Aqueles que são escravos aí da carne e das suas paixões, eles vão perseguir aqueles que são servos do Espírito, que andam segundo o Espírito de Deus. Pergunta quinta. Que outros exemplos de perseguição mencionados na Bíblia demonstram essa verdade? Vamos ver então. Por exemplo A, nós temos aí Esaú, que vendeu sua primogenitura e perseguiu Jacó, que jurou fidelidade a Deus. Conforme todas essas citações aí, né? Letra B. Os obstinados e invejosos filhos de Jacó perseguiram José, que temia a Deus. Letra C. Os idólatras egípcios perseguiram os hebreus, que adoravam o Deus verdadeiro. Letra D. O hebreu que feriu seu semelhante rejeitou a Moisés como mediador. Letra E. Saul, que desobedeceu a Deus, perseguiu a Davi, que temia a Deus. Letra F. Israel apostatado perseguiu a Elias e Jeremias, que eram profetas de Deus. Letra G. Nabucodonosor, enquanto foi idólatra, perseguiu os três hebreus cativos por sua recusa de adorarem ídolos. Letra H. Os invejosos e idólatras príncipes do reinado de Dario perseguiram Daniel por ousar orar ao Deus do céu. Letra I. Os assassinos de Cristo perseguiram os apóstolos por ensinarem estes a doutrina de Cristo. E letra J. Paulo, antes de convertido, perseguiu a igreja de Deus. Nota, a história de todas as perseguições religiosas desde os tempos bíblicos não passa de uma repetição da mesma história. Os ímpios perseguem os justos, e assim será até que termine a luta entre o bem e o mal. Então, meu amado, minha amada, se você está sendo perseguido ou perseguida por causa da justiça, não fique triste, mas se regozije, como diz Jesus lá em Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14, nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados sois quando vos perseguirem, vos maltratarem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e exultai, Jesus diz, porque será grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, se nós não somos perseguidos, é um motivo para a gente se preocupar. Poxa, por que eu não estou sendo perseguido? Eu devo estar no erro. Mas se nós estamos sendo perseguidos, se nós estamos sendo injuriados, se nós estamos sendo mal falados por seguir a verdade, por seguir a Jesus, por defender o Deus verdadeiro, por defender que Jesus é o Filho de Deus, assim como os discípulos fizeram, foram oprimidos pelos sacerdotes, expulsos da sinagoga, dos templos, dizendo, não prega o nome deste aqui não. Se você hoje está sendo expulso da sua religião, da sua igreja, porque está defendendo que Jesus é o Filho de Deus, se alegre com isso. Se alegre, porque você está no caminho certo. Pergunta 6. Quem diz Paulo sofrerá perseguição? E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo 3, versículo 12. Então, se nós quisermos viver piamente em Cristo Jesus, traduzindo, né? Se nós quisermos viver corretamente, estritamente nos caminhos do Senhor, podemos ter certeza que vamos ser perseguidos. Pergunta 7. O que é preciso para a perseguição religiosa ampla? Vamos ver então o que é preciso para que aconteça uma perseguição religiosa ampla, né? Controle eclesiástico da autoridade civil ou união da igreja e do Estado. Então, para que aconteça, né, uma perseguição religiosa ampla, generalizada, global, mundial, é necessário que o controle eclesiástico da autoridade civil. Quando a igreja ela consegue controlar o poder civil, quando os governantes aí, cada um querendo defender a sua religião, as suas crenças, impuserem essas crenças às pessoas, quando a igreja e o Estado se unirem para impor essas observâncias, podemos saber que o controle generalizado aí da autoridade civil pela igreja é um indício fortíssimo de que
uma perseguição ampla irá acontecer. Pergunta 8. Visto que a perseguição é invariavelmente um erro e que o perseguidor geralmente labora em erro em assuntos religiosos, que deve ser verdade no tocante aos governos perseguidores? Vamos ver. Muitos há que não parecem compenetrar-se de que toda violência em religião é irreligiosidade e que, embora haja quem erre, o perseguidor não pode andar acertado. Thomas Clark. Outra citação. Não tem estado quase todos os governos deste mundo sempre em erro em assuntos religiosos? Macaulay disse isso, né? Outra citação aí do ilustre Lutero, né? Não mostram as escrituras claramente que os que perseguem estão em geral no erro e os que sofrem a perseguição acertados? Que a maioria tem sempre estado do lado da falsidade e uma minoria somente do lado da verdade? Então, cuidado se você está aí na religião das maiorias, se você está seguindo a religião que arrasta multidões, se você está seguindo ensinamentos que são seguidos pela maioria das pessoas, muito cuidado. Geralmente a maioria está laborando em erro. Vamos para mais uma citação aí. A religião deveria ter trazido paz à terra e boa vontade para com os homens. E quem quer que se incline para o ódio e a perseguição, embora certo quanto à letra, deve estar inteiramente errado em espírito. Henry Varnum. Deus nunca força a vontade nem a consciência, mas com o fito de levar os homens ao pecado, Satanás recorre à força. Para realizar seu propósito, age através dos dirigentes religiosos seculares, influenciando-os para criarem e imporem leis humanas em oposição à lei de Deus. Então esse é o expediente utilizado por Satanás. Tá? Deus ele não força. O nosso Senhor Jesus Cristo, a fiel testemunha fiel e verdadeira, né, retratado em Apocalipse capítulo 3, como estando à porta do coração e batendo, pedindo para entrar. Ele não arromba a porta como Satanás. Satanás é atrevido, ele arromba a porta, ele força, ele impõe, mas Jesus não. Ele gentilmente é retratado como alguém que bate a porta querendo entrar. E Satanás ele impõe porque ele quer que as pessoas se desviem da verdade e obedeçam forçadamente ao erro. Porque ele está desesperado, ele sabe que tem pouco tempo. Então ele procura forçar as pessoas para que ele consiga o maior número possível para o seu lado. Pergunta 9. Influenciados por que terrível engano disse Cristo que os homens perseguiriam seus semelhantes? Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis, expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. São João 16, 1 e 2. Então, Jesus ele disse, né, claramente que os homens iriam perseguir aqueles que quisessem ser fiéis, né? E isso tem acontecido. Muitos têm sido expulsos da sinagoga, das igrejas. E aqueles que estão perseguindo, que estão expulsando, eles acham que estão fazendo um serviço para Deus. Estão fazendo no zelo, no seu zelo, mas um zelo sem entendimento. Um zelo destituído da compreensão correta. Pergunta 10. Quem foi o primeiro assassino? Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. São João 8,44. Então Cristo ele diz aí, né, falando aos fariseus que queriam matá-lo, que eles tinham o diabo por pai, porque o diabo foi o primeiro homicida e eles estavam também querendo tirar a vida de Cristo. Pergunta 11. Quando Tiago e João quiseram fazer descer fogo do céu para consumir os samaritanos, que não receberam a Cristo, que lhes disse Cristo? Então vamos ver o que Jesus disse quando Tiago e João quiseram pedir que descesse fogo do céu para matar aqueles samaritanos. Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois,
porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Lucas 9, 55 e 56. Nota, algumas das razões apresentadas para justificar a perseguição podem ser notadas nas citações seguintes. O Estado não pode permitir liberdade religiosa. Muito se ouve acerca de tolerância religiosa, mas só somos tolerantes naquilo em que não estamos interessados. A pessoa pode ser tolerante para com a religião se ela própria não é religiosa. Intolerância significa fervor e zelo. O melhor que o Estado pode fazer é estabelecer uma liberdade religiosa limitada, mas além de um certo grau de tolerância, o Estado não pode admitir a doutrina. Monsenhor Cell, católico, citado em Washington Post, 5 de maio de 1910. Olha aí que terrível, né? O que este homem disse. Vamos aí para a próxima nota. A igreja tem perseguido. Só um neófito na história da igreja negará isso. Sempre defendemos a perseguição dos huguenotes e a Inquisição espanhola. Quando ela julga conveniente usar a força física, usá-la-á. Garantirá a igreja católica, porém, que absolutamente não perseguirá? Garantirá a ampla liberdade e igualdade de todas as igrejas e de todas as fés? A igreja católica não afiança seu bom comportamento. Editorial em Western Watchman, católico de St. Louis, Missouri, de 24 de dezembro de 1908. Vendo aí? A disposição dessa igreja em perseguir. Outra nota, a Inquisição foi um tribunal muito misericordioso. Repito, um tribunal quase compassivo. A pessoa só era torturada uma vez, o que ninguém pode negar. Era uma extraordinária clemência naqueles tempos. Catholic Mirror, órgão oficial do cardeal Gibbons, de 29 de agosto de 1896. Olha que terrível, né? Só torturava uma vez e depois matava, né? Próxima nota. Confessamos que a Igreja Católica Romana é intolerante, isto é, que usa todos os meios ao seu alcance para a extirpação do erro e do pecado, mas essa intolerância é a consequência lógica e necessária de sua infalibilidade. Olha que arrogância, né? Que prepotência. Só ela tem o direito de ser intolerante, porque só ela possui a verdade. Olha que enorme mentira, né? A igreja tolera os hereges onde é obrigada a fazê-lo, mas odeia-os à morte e emprega todas as suas forças para conseguir-lhes o extermínio. Shepherd of the Valley, St. Louis, Missouri, 1876. Então nós vemos aí as declarações, né? De intolerância, de perseguição declarada, né? Próxima nota. Essa atitude errônea foi bem refutada por Lord Macaulay nas seguintes palavras: a doutrina que desde a origem mesma das dissensões religiosas tem sido mantida por todos os fanáticos de todas as seitas, quando condensadas em poucas palavras e expurgadas de disfarce retórico, é simplesmente esta: eu estou certa e vós errados. Quando sois mais fortes, deveis tolerar-me, visto ser vosso dever tolerar a verdade. Mas quando eu sou a mais forte, eu vos perseguirei, visto ser meu dever perseguir o erro. Essa Ion Sir James Mackintosh é o autor dessa declaração, né? Mais uma nota. Benjamin Franklin, com muita justeza, disse: se a religião é boa, ela cuidará de si mesma. Se não pode cuidar de si própria e Deus não vê conveniência em fazê-lo, de maneira que ela tem que pedir auxílio à autoridade civil, afigura-se-me uma prova de que a causa é má. Carta ao Dr. Price. Sabe as palavras aí do Benjamin Franklin, né? E a última nota aí dessa sequência: João Wesley fez a seguinte advertência cristã: não condeneis homem algum por não pensar como vós pensais. Deixai que todo homem goze inteira liberdade de pensar por si mesmo. Deixai toda pessoa usar seu julgamento próprio, pois que todo homem deverá prestar contas de si mesmo a Deus. Evitai qualquer aproximação de qualquer espécie do espírito de perseguição. Se não puderdes persuadir alguém a aceitar a verdade, não tenteis forçá-lo a isso. Se o amor não compelir a aceitação, deixai-o com Deus, que é o juiz de todos. Mais uma sábia declaração aí de João Wesley, né? Pergunta 12. Que diz Cristo dos que são perseguidos por causa da justiça? Foi aquele texto que eu citei, né?
Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. São Mateus 5, 10 a 12 e ver Apocalipse 2, 10 e 6, 9 a 11. Penúltima pergunta, pergunta 13. Que divinos preceitos, caso fossem aceitos e obedecidos, desfariam toda opressão e perseguição? Vamos ver quais são esses preceitos. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. São Mateus 22, 30. Tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. São Mateus 7, versículo 12. Então essa é a regra áurea, né? Que cada um de nós devemos observar. E última pergunta, que não faz o amor? O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Romanos 13, versículo 10. Então que Deus nos abençoe para que possamos realmente ser pessoas que amem, que não façam mal ao próximo. Que se formos perseguidos, não venhamos revidar, não venhamos a julgar os outros, criticá-los, mas amá-los. Que Deus abençoe a todos. Obrigado por acompanharem mais esse estudo e até o próximo, se Deus assim nos permitir. Até mais.